Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste mês de comemoração, celebração do nascimento do Redentor, os planos de intenção do Deus Altíssimo em salvar a humanidade, nós vamos estar pregando hoje no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo o homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai. Foi quem o revelou. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de nesta manhã podermos te servir, pregar a tua palavra. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor, Pai Santo, assim trabalhou no meu viver, no meu caráter, Pai Santo, e nos deu a visão da remanescente cristã Filadélfia. Nesta manhã eu te suplico, usa a minha vida, usa os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição, meu Deus, para pregar e expor a tua palavra. Como João Batista, que foi, Pai Santo, um fragmento de luz para encaminhar para a luz verdadeira, assim, Pai Santo, nós nos colocamos aqui para falar da verdadeira luz que ilumina o caminho para a verdade e para a salvação eterna, com o Deus que é verdadeiro, que também é chamado de o Pai das luzes. Em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito, te invocamos, ilumina a mente de todos os da remanescente cristã Filadélfia, ilumina a mente de todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, que todos sejam tocados e perceptíveis a esta luz, possam abrir os seus olhos e glorificar aquele que é luz, aquele que é a verdade, aquele que é a justiça, aquele que verdadeiramente promove a salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a luz do Espírito Santo afugente todo o mal agora, toda perturbação, toda a intenção do mal em impedir esta mensagem, que sejam afugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Quando olhamos para o mundo e
vemos assim no que aquilo que ele se apega, né? João foi bem claro em dizer nas epístolas que o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a ostentação do ser. Ou seja, podemos observar que qualquer coisa neste mundo pode assumir posição de Deus. Vemos que as coisas desse mundo, no seu materialismo, eles são coisas efêmeras que perdem, assim observando pelo olhar financeiro, perdem o seu valor agregado. Então são salvações provisórias, são satisfações efêmeras que trazem alegria e satisfação ao viver, mas que não podem trazer a alegria plena e a salvação eterna. Portanto, numa época dessa de Natal, como essa que estamos nos aproximando do Natal, vemos que muitas pessoas passam o Réveillon assistindo o Réveillon na Rede Globo, e quando vê ali um monte de atrizes e estrelas bonitas, com atores bonitos, quem está pegando quem está ficando com quem, né? Aquele show de fantasia, de dramaturgia, de uma falsa felicidade, isso pode contaminar aqueles que ficam ali assistindo a televisão e achando que a vida parece que privilegiou certas elites da camada artística, certos mentirosos da camada artística, e você, mesmo sendo um cristão, pode se achar inferior. Eu te falo uma coisa, se você já conhece o Evangelho, você tem Jesus no seu coração, saiba que você tem o maior tesouro que este mundo que vive essa aparente felicidade não consegue e jamais poderá calcular. É imensurável. Então nós temos aquilo que o mundo precisa, mas que não reconhece. O texto do evangelista João foi bem claro em dizer que o Senhor Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, cumprindo a palavra viva de Deus, veio ao mundo que ele criou e o mundo não o reconheceu. Porque as trevas, o mundo jaz do maligno, o mundo contaminado e fomentado por Satanás, não reconheceu a verdade. O mais terrível ainda é que essa verdade veio ao povo de Deus, os judeus, e os judeus não o reconheceram. Os maiorais de Israel que mais estudavam a Bíblia não foram ao encontro celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Os mesmos que não foram celebrar o nascimento do Redentor foram os mesmos que lá na velhice, já em posição de sinédrio, determinaram, crucificaram o Senhor Jesus Cristo injustamente. Vemos que os três astrônomos, Baltar, Gaspar e Belchior, vieram de longe com presentes para adorar o rei que estabeleceria a nova era. Uma era de paz, um reino eterno que jamais teria fim. Então vemos que hoje em dia é terrível observarmos esse aspecto que muitos dentre o povo de Deus não sabem reconhecer a voz de Deus, nem a iluminação, e nem privilegiam, não se sentem privilegiados de, num mundo que vai marchar para o inferno, estar em região celestial pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Estou fazendo aqui das minhas palavras as palavras do apóstolo Pedro, que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo nos traz a convicção de sermos valorosos em virtudes e as entradas do reino dos céus nos são confirmadas. E também a eleição, nós somos eleitos em Cristo Jesus. Tem gente que não entende isso que eu falo, até mesmo dentro das igrejas, mas nós aqui da Remanescente Cristã em Filadélfia vamos bater nessa estaca, essa verdade. Essa verdade tem que estar presente em nosso viver todos os dias. Porque se num determinado momento, num iminente momento, Deus resolver dizimar essa terra com seu juízo de fogo, como assim foi prometido, como disse o Apocalipse lá em João, nós estaremos guardados na hora da ira. Porque temos este tesouro precioso guardado em nossa convicção, em nossas consciências. Portanto, neste mundo de trevas, onde existem vários deuses, deuses materiais, deuses de 4 rodas, deuses de estruturas de edifícios
difíceis, né? E tantos outros ídolos, né? Que trazem a satisfação, a ostentação, deuses de corpos esculpidos, atletas, medalhas. Existem vários deuses com decorações e títulos acadêmicos que são deuses, né? Várias pessoas neste mundo de trevas têm os seus deuses. Nós, pequeninos, pobres, nós temos o maior tesouro. Bem-aventurados pequeninos, porque a eles foi revelado o reino dos céus. Quando essa palavra viva, o verbo de Deus, que é a palavra, entra pelos nossos ouvidos, nós temos esse grande tesouro, essa pérola de grande valor, essa pérola de valor imensurável. Os homens mais ricos do mundo, observando ali a família Rothschild e também os Rockefellers, em especial agora o George Soros, que está entre os homens mais ricos do mundo, estão comprando muito ouro, porque eles temem uma grande crise econômica que se ameaça. Veja que a elite do mundo sabe que o dia do terrível do Senhor vem, ele se aproxima, a grande crise se aproxima. Quando todos estiverem aí ostentando o seu carro, sua casa, suas posses, se deleitando no sexo, se deleitando diante do espelho, se auto-venerando, é aí que virá o dia mau de forma inesperada, pegando todos com a mão na massa, pegando todos se lambuzando, pegando todos no ápice máximo do seu egoísmo, se endeusando. E o diabo, né, mexendo a panela desse caldeirão mundano com todos dentro. Nós seremos isentos de tudo isso, porque nós, neste mundo de trevas, temos este grande tesouro, de sorte que deste mundo nada poderemos levar. E estamos aqui, aproveitando as oportunidades. Neste tempo tão precioso, nós nos reunimos aqui na Remanescente para celebrar que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, esvaziou-se, assumiu, adquiriu natureza humana com a intenção de nos salvar. O Deus Altíssimo, na pessoa do Deus Senhor Jesus Cristo, adquiriu natureza humana e veio nos salvar. E Ele nos dá uma garantia de que nós vamos nos salvar. Como? Essa contaminação das trevas que está sendo disseminada não vai prevalecer sobre a sua igreja, porque nós temos o Santo Tutor, que é o Espírito Santo. Como disse Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13, ele é o penhor. O que é o penhor? É a garantia de que vamos herdar as promessas e o galardão que vai ser concedido no reino eterno. Então valorize essa palavra. Não deixe o diabo roubar essa palavra do teu coração. Essa palavra que iluminou o teu ser. Que o diabo vai tentar de tudo. É nesse Natal, é na virada do ano, né? Quantos jovens aí, não consegui ficar com aquela mina, vou me matar. A menina, meu namorado terminou comigo, eu vou me jogar de cima da ponte, vou me acabar nas drogas. Isso, faça isso, você vai tecer o juízo eterno para a sua vida. Quem destruir o templo do Espírito será destruído por Deus. Então, essa palavra que eu vos trago vos traz vida e não suicídio. Vos traz esperança de viver eternamente. E não incita você a tirar a sua vida. O diabo é que é suicida. Ele sabia que existia um lugar criado para as criaturas rebeldes. E ele preferiu ir para lá. Ele já está condenado ao inferno. Veja na palavra de Deus. E ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer levar você. Você que é a imagem e semelhança de Deus. Ele não é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele morre de inveja e de ciúme de você. Ao ponto do próprio Deus morrer por você. Não morreu por ele. Ele odeia você. E ele quer levar você junto com ele. Então atente à palavra de Deus. Veja que é algo maravilhoso do que eu vos falo aqui, que desmonta todos os ídolos. Como eu disse, esse mundo de trevas está cheio de ídolos. E eu citei aqui alguns instantes atrás sobre os ídolos da formação acadêmica. Veja esses especialistas que vão aos telejornais à noite explicar a conjectura do mundo, falar sobre a farsa do aquecimento global, falar de projetos econômicos.
Eles estavam no poder há tanto tempo aí, mas nunca solucionaram os problemas do mundo. E uma coisa que o diabo gosta de repetir, através dos seus agentes, lá na TV Cultura, nos telejornais, é a reprodução da mentira. Reproduzir que a natureza está sofrendo. Olha, está queimando a Amazônia. A França pegando fogo, a Catedral de Notre Dame pegando fogo. Mas eles fazem questão de apontar para o Brasil. Olha, os rinocerontes na Amazônia, as girafas estão morrendo na Amazônia. Nem nasce girafa aqui. Quem dirá rinoceronte? Mas eles fazem questão de reproduzir a mentira. Sem contar a indústria do entretenimento, né? Criam lá a imagem de uma criatura horrível, horripilante, um tal de Avatar, né? Uma criatura abominável, azul, com olho gigante, né? E é terrível que aquele que entra lá no mundo psicodélico, no mundo transcendente lá, ele conecta a cauda naquela árvore, né? Que é a Mãe Gaia, e assim ele se harmoniza com o cosmos, né? Veja o que é a doutrina da nova era, né? Todos esses filmes, todos esses cientistas, todos esses especialistas, eles querem mentir para você, dizendo que tudo isso é a obra do acaso. Aí usam lá a teoria do Big Bang. Houve uma explosão e você surgiu nos dias de hoje. Eu estou para ver quem é que pode provar isso na ciência, que matéria pode implicar ao longo de milhares de anos a inteligência e a noção de moral e da ética. Será que uma pedra, se eu deixar uma pedra aqui e der uma volta pelo universo, durante 10 milhões de anos, esta pedra vai se transformar num ser humano dotado de caráter e de ética? Será que a matéria que não tem vida pode evoluir ao ponto, por um processo de tempo, pode evoluir ao ponto de adquirir noções de ética e de moral? É uma interrogação. Vemos que a verdade, ela é omitida pelos meios de comunicação, pelos livros de ciência que as pessoas, assim, que os acadêmicos, assim, formam os seus ativistas dentro das instituições de ensino. A mentira é reproduzida, reproduzida, ao ponto das pessoas serem inculcadas e acreditarem que são descendentes de macacos. Ou seja, aquilo que Paulo disse, eles preferiram adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. O texto de João capítulo 1 vem mostrar claramente que no princípio era o verbo. Princípio é quando? Princípio é algo indeterminável, porque sendo Deus um ser eterno que não depende de nada para existir, ele tem existência em si mesmo, ele criou todas as coisas. Quando vamos em busca da tradução da palavra verbo, vemos que verbo significa a palavra. Verbo para os gregos significa logos, ou seja, dá-se a entender que João tenta combater a filosofia gnóstica grega que se transformou numa terrível seita no período da formação da igreja, onde eles acreditavam num pensamento panteísta, que existe uma força chamada Logos, uma força suprema chamada Logos, que se movimenta e ela desprende elos de emanação de poder, e esses elos de emanação de poder vão ficando menos espirituais e mais materiais, e aí vai se formando tudo o que a gente vê. A matéria, a terra, a água, as criaturas da terra, os seres da terra, as plantas, a fauna, a flora, os elementais. E através de um princípio da reencarnação, toda essa criação, e até mesmo a terra que eles chamam de Mãe Gaia, retornará para esse Logos. Então tudo isso é uma mentira que a nova era propaga. Tudo isso é uma mentira que a gente encontra nos livros de biologia. Tudo isso é uma mentira que o darwinismo social propaga. E as pessoas acreditam. O que João está querendo dizer aqui? Que Jesus é o Filho de Deus. Ele é esse verbo. E esse verbo estava no princípio. E o princípio, ele é indeterminado porque o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, sempre foram eternos. E a eternidade não pode ser cronometrada.
Eu estou aqui diante da câmera, diante da minha câmera tem um cronômetro. Eu tenho que contar o tempo da mensagem. Muitos estão aqui no culto e sabem que esse horário aqui está reservado para o culto. E o que é tempo? Tempo é a transição do passado para o presente, do presente para o futuro. Então nós podemos cronometrar e nos localizar no tempo por meio de datas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele encarnou, Ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Por mais que alguns historiadores marxistas tentem negar a importância do nascimento do Senhor Jesus Cristo, essa data já entrou pelos ouvidos deles, e por mais que sejam agentes de Satã, eles não vão conseguir negar essa verdade. O Verbo, Deus Altíssimo, a palavra viva, adquiriu natureza humana. Quando a gente entende verbo como palavra de Deus, nós vemos lá na criação, quando Deus disse, haja luz, haja criação, haja fauna, haja flora, vou criar o homem. Note que o Deus Altíssimo está usando a palavra. Ou seja, a palavra é o Senhor Jesus Cristo. E é atribuído ao Senhor Jesus Cristo como palavra viva, como verbo de Deus, a criação. Veja que ele fala que o Senhor Jesus Cristo, que é o verbo, que é a palavra viva, que é o agente criador, o agente divino, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Então vemos aqui que o Senhor Deus, o Deus Altíssimo que criou todas as coisas, ele concede, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. O Filho unigênito que é igual, consubstancial, coeterno, toda a plenitude da divindade do Pai está também presente no Senhor Jesus Cristo, e assim ele, juntamente com o Pai, ele governa e sustenta todas as coisas. Veja que ele fala no verso 2 que no princípio ele estava com Deus. Quando olhamos lá na criação, vemos Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a terra era sem forma e vazia. Vemos que quando traduzimos a palavra Deus, ali nós encontramos o que os teólogos chamam de plural majestático. E o que é o plural majestático? Encontramos duas divindades, o Pai e o Filho. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. O Ruach Elohim, ou seja, o plural majestático, Pai e Filho construindo o mundo, e o Ruach Elohim, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, pairando sobre as faces das águas. O Espírito Santo sendo usado como agente criador de todas as coisas. Então, quando temos aqui, quando isso fica patente em nossa mente, que o nosso Deus é o Criador, Ele é Deus eterno, que a eternidade não pode ser cronometrada, Ele sempre existiu, vemos que o verbo, a palavra de Deus, interrompeu um ciclo de destruição que estava ocorrendo aqui na terra. Lá em Hebreus 2,14 nos diz que o Filho de Deus, assim como todos os homens experimentam da carne, o Filho de Deus também adquiriu carne humana, corpo humano, e deteve aquele que tinha o império da morte, a saber, o Satanás. Então, este império da morte que foi conflagrado, que foi instituído lá na queda de Adão, foi interrompido com a vinda do Senhor Jesus Cristo em forma humana. Nasceu como um bebezinho lá em Belém para intervir nesse efeito dominó de destruição que foi instaurado aqui na humanidade. Romanos capítulo 5 nos diz que o pecado e a morte entrou no mundo pelo homem, pelo primeiro Adão, mas a vida e a vida eterna foi assim instituída a todo aquele que crê por meio do Adão perfeito, do Senhor Jesus Cristo. Somente o sacrifício e a palavra do Filho de Deus na história pode impedir a morte de reinar para todo sempre na vida do ser humano. Somente o Filho de Deus pôde desfazer a obra de Satanás. Somente o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, por isso que João fala no capítulo 1 aí,
que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício pôde dar fim ao pecado, se nós assim o reconhecermos como Senhor, como luz verdadeira e nos entregarmos a Ele. Então veja que João começa demonstrando que a filosofia grega, a ciência, é um conhecimento falso que não poderá salvar. Por mais que se incrementem o transhumanismo, as tecnologias inseridas no ser humano, as tecnologias não poderão proporcionar a salvação eterna. Isso é coisa do filme do Homem de Ferro. Isso é coisa do filme dos Transformers. É uma ilusão transmitida na mente das crianças de que o transhumanismo, a robótica e as tecnologias poderão salvar. Breve a última célula vai desfinhar. Breve vai se dar o último fôlego de vida. E a ciência robótica não poderá salvar. Não acredite na teologia do Tony Stark. Você vai se dar muito mal se você acreditar que o transhumanismo vai te salvar. O transhumanismo não vai te salvar. Bem? Veja que ele fala aqui que a luz resplandeceu entre as trevas, no capítulo 1, verso 5. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. É muito interessante observarmos que as trevas, elas dominam de tal forma, elas ocupam os espaços, as instituições de ensino, o entretenimento, as famílias, as empresas. A mentira é propagada e repetida tantas e diversas vezes, ao ponto das pessoas estarem repetindo uma mentira, sem se dar conta de que estão vivendo uma mentira. Quantas mentiras nós vemos nos telejornais, quantas mentiras propagadas pelas novelas, quantas mentiras nos seriados, e as pessoas acabam acreditando que aquilo é verdade. Por quê? Como dizia Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, conte uma mentira 1000 vezes e logo ela será uma verdade. Então vemos que as trevas não puderam prevalecer contra a verdade. O Senhor Jesus Cristo, como luz, veio aos homens e ensinou a verdade. Quando vemos que os fariseus e a casta dos maiorais lá em Jerusalém tramaram e conspiraram contra o Senhor Jesus Cristo, pelo sentimento de inveja, dor de cotovelo, por ciúme, como disse o evangelista João, eles mataram por ciúme, por inveja, vemos que eles estavam na mentira. Como eu disse no início da mensagem, o Senhor Jesus Cristo nasceu, a estrela, que alguns acreditam que é até um anjo, notificando e orientando, a luz veio ao mundo, ele está aqui em Belém. Eles sabiam nas escrituras, os fariseus, principalmente os fariseus e sacerdotes, orientaram os astrônomos, ele vai nascer lá em Belém. Conhece as escrituras. Conhece as escrituras, mas não foi lá visitar o rei. Não foi lá adorar o rei. Está cheio de gente assim dentro das igrejas. Conhece as escrituras, mas não adora o rei. Não adora em espírito e em verdade. Veja que coisa terrível. E essa mesma casta foi a casta que conhecia as escrituras. Lá em Isaías 61 está dizendo que o Messias tem poder de curar cego. O Messias tem poder de ressuscitar morto. Jesus Cristo o Senhor já havia ressuscitado, já havia curado cegos, ressuscitado mortos, curado doenças terríveis, leprosos haviam sido curados. E eles continuavam resistindo à palavra, continuavam resistindo ao Logos, continuavam resistindo ao verbo que é a palavra de Deus. Jesus Cristo falava e as coisas ocorriam. Jesus Cristo falava e os espíritos das trevas eram afugentados. Jesus Cristo falava e a luz que leva ao entendimento, a luz que leva à compreensão do que somos e para onde vamos, do nosso destino e do destino verdadeiro, se abria na mente das pessoas. Mas aqueles que tinham a palavra se tiram, omissão, se fizeram de sons. Opa, esse mestre aí vai tomar nossa posição, temos que matá-lo. E aí pensaram, nós matamos o Filho de Deus, prevaleceram não. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a verdade continua sendo propagada até os dias de hoje. E até a sua vinda gloriosa, nós estaremos pregando que ele é a luz que traz a salvação
Ele é o Criador, Ele é a luz, Ele é a verdadeira luz, e as trevas não prevalecerão sobre aqueles que estão iluminados. Veja nos dias de hoje, como eu disse, quantos não estão num ambiente de trevas? Quantos não estão aí encegueirados, tendo vários ídolos, com informações erradas? Quão terrível é, né? Uma vez eu estava procurando um emprego, aí cheguei numa estação de metrô, uma pessoa tão empolgada assim, não, você faz aqui, você vai por ali, vai. E o cara pensando que estava me falando a informação certa, né? Fui para uma direção errada. Eu estava com o guia dentro da pasta e não olhei para o guia, fui perguntar. Poxa, às vezes você tem a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A gente vai perguntar para alguém que está lá na correria do dia, e às vezes te dá informação errada, você desceu do lado errado da estação, tive que andar dobrado, e era longe, né? Até o parque industrial lá, longe, né? Então às vezes a gente dá volta em círculo, fica mais tempo no deserto, passa por mais porque não lemos o manual. O manual está aqui, tão fácil, de fácil acesso. Nós temos liberdade de comprar Bíblia, né? Tem coleção de Bíblia em casa, né? E a gente não vai na Bíblia. Onde vai? Vai alguém que informa errado, e aí a gente perde tempo, gasta dinheiro, gasta o tempo que é precioso, né? Se dedica aqui, e aquilo não leva a lugar algum. Então nós vemos que o mundo é mundo de trevas. Existem vários falsos ídolos por aí. Veja, nos dias de hoje, dentro das igrejas, né? Paulo condenou o judaísmo, dizendo que o judaísmo era uma preparação para o cristianismo e que aquelas cerimônias jamais poderiam salvar. O escritor de Hebreus é mais enfático ainda. Sangue de touro e de bodes não podem salvar. Somente o sangue poderoso, vivo e eterno, o sangue eterno do Senhor Jesus pode salvar. Mas o que os caras fazem hoje dentro das igrejas? Falam que você tem que voltar ao judaísmo. Você está dizendo o nome de Jesus errado, rapaz. O cara é cearense, o outro é paranaense, o outro mora lá na Paraíba, não sabe nem o idioma dele corretamente, não sabe nem falar a língua portuguesa, mas ele quer ensinar você a falar hebraico. Aquilo que nem os judeus mais ortodoxos não conseguem pronunciar, que é o nome santíssimo de Javé, o Deus Altíssimo. E esses caras aqui, o cara no Ceará, que não sabe nem falar a língua portuguesa, ele quer ensinar para você como é que fala o nome de Deus. E aí imagina como os crentes ficam, né, tendo a palavra, tendo a luz, tendo o selo do Espírito Santo que é a garantia, tendo um Deus que é onisciente, ele fica, ai, eu sempre falei o nome, sempre chamei Jesus de porco, e agora vou para o inferno. Eu sirvo um Deus onisciente. Antes que qualquer palavra saia da minha boca, o Espírito já conhece. O salmista confirma isso que eu estou dizendo. Será que o Senhor Jesus Cristo deixaria por 2000 anos a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo ser enganada porque não sabe hebraico? Os judeus rejeitaram Jesus, acabei de explanar isso aqui. Os judeus até hoje, até o dia de hoje, rejeitam o Senhor Jesus Cristo. E você vai buscar em fonte judaica a salvação. O Espírito Santo é perceptível em nossa alma. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, como o próprio Pai. Paulo fala em Coríntios que ele perscruta tudo que há na mente de Deus. Se o Espírito Santo perscruta tudo que há na mente de Deus, como não perscruta aquilo que está na tua mente, sondando as tuas intenções? Acalme-se, descanse na graça oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Como disse Judas, e vós estáis guardados nele. Nele quem? O Filho de Deus. Eu descanso no seu sacrifício. Ele pagou o preço, não há mais maldição alguma sobre a minha vida. Ele me salvou e ele me traz pela percepção da presença do Espírito Divino que eu sou salvo. Então está cheio de falsos mestres, levando as pessoas para as trevas, levando as pessoas a deixarem de congregar. O escritor de Hebreus disse claramente, não deixai as vossas congregações diante da iminente vinda do Senhor. Está cheio de gente estimulando, líderes de internet incentivando as pessoas a não congregarem. Irmãos, eu não sou contra a internet, nós temos aqui uma plataforma na internet.
Mas nós fazemos isso para quê? Para quem ainda não está convicto da fé, e precisa ser alimentado pela internet, é um canal de comunicação, mas nós não estimulamos em hipótese alguma que os cristãos deixem de frequentar as suas congregações. Toda fé, toda denominação que proclama Jesus Cristo como Salvador, crê na Santíssima Trindade, deve congregar. O Senhor Jesus Cristo, ciente de que tinha um traidor, os 11 iriam abandoná-lo ali, e tinha um traidor, o Senhor Jesus Cristo os amou até o fim. E a palavra de Deus nos ensina que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ao próximo como a ti mesmo. Você tem que continuar amando. Mas eu ia lá na igreja, passou a mão em mim. Eu ia lá na igreja, me enganou o irmão é safado, o irmão falou mal de mim. E o que fizeram com o Filho de Deus? Quando o Senhor Jesus Cristo veio como Senhor da vinha, mataram o Filho de Deus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam, é o que está dizendo aí no 11. O mundo com certeza o crucificaria mesmo, a mataria apedrejado, jogaria de cima do abismo. Mas o próprio povo de Deus, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Irmãos, não venhamos a nos confundir. A hora é de congregar. E temos que enfrentar o desafio de conviver com os irmãos. Eu não sou igual a ninguém, ninguém é igual a mim. Como líder, como pastor em várias denominações que eu servi, eu nunca tive dificuldade para ser pastor, sabe, irmão? Nunca tive dificuldade alguma. Olha, eu chegava nas denominações, na primeira oportunidade de pregar, você não quer ser pastor auxiliar nosso aqui? Eu já pulei de cargo, de líder do grupo esportivo da igreja, já pulei para pastor, nunca tive dificuldade. Também nunca tive dificuldade de ser diácono e limpar vomito no culto de libertação. O irmão vomitou, eu fui lá limpar. Já fui servo, já limpei vomito na porta de igreja, vômito em culto de libertação. Também já fui pastor, já tomei tanta pedrada, já enfrentei outro pastor enciumado. Né? Deixei de servir? Irmãos, vamos lembrar aquela historinha? Já contei aqui, mas vamos contar de novo. Né? Porque a mente humana se esquece, né? Estava lá o vagalume brilhando nas trevas. Aí a serpente vem, dá uma bocada e o vagalume escapa. E de novo, a serpente, mais uma tentativa. E tenta engolir o vagalume vai escapando, e vai escapando, e vai escapando. E a serpente tenta, a cobra sempre tentando engolir o vagalume. Chegou uma hora, o vagalume já estava cansado. Ô, dona cobra, posso fazer uma perguntinha para a senhora? Olha, eu não costumo deixar não. Mas, vai, pergunte o que você tem para perguntar. Vagalume faz parte do seu cardápio? Aí você fez, não, cobra, não, faz parte não. Por que você quer me comer? Eu odeio ver você brilhar. É assim, quando nós estivermos servindo, quando nós estivermos resplandecendo a glória de Cristo naquilo que fazemos, o que acontece? Vai ter gente que não faz aquilo que você faz criticando você. É sempre assim. Né? A pessoa está sempre se comparando. Nós vivemos num mundo que começa a disputa lá quando os espermatozoides estão tentando entrar no óvulo. A disputa já começa ali. Um só vai fecundar o óvulo, mas a disputa vai estar ao longo de toda a trajetória da nossa vida. Vai ter gente tentando nos derrubar. Vai ter gente puxando o nosso tapete. Vai ter gente tentando puxar o nosso tapete. Para quê? Para que você não faça a obra de Cristo. Tiago nos diz claramente que a fé sem obras é morta. Aí está cheio de crente que fala assim, eu sirvo Jesus, eu sou de Jesus. Eu sirvo Jesus em casa, no meu sofá, assisto culto pela internet lá. Tá bom, né? A fé sem obras é morta. Não adianta, nós temos que continuar empenhados em boas obras. Veja o texto de Efésios 2:10. Somos feitura sua em Cristo Jesus para as boas obras. Então veja que ele fala aqui no versículo 12, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Veja algo de maravilhoso, né? É muito legal, por exemplo, quando veio aqui no Brasil o presidente George W. Bush, acho que foi em 2009, acho que foi em 2009 ou 2008 que ele veio ao Brasil, e ele veio com todo o esquema de segurança no Brasil, né? E tinham sempre os batedores à frente, né? Os seus seguranças com as motos, com coletes à prova de bala, né? Todo um sistema de proteção e segurança para o presidente Bush quando ele veio ao Brasil. Principalmente quando ele sabe que aqui é terra de narcotraficante, né? Então veio aqui protegido, os batedores iam à frente,
tirando, limpando o caminho para que o presidente da maior potência do mundo pudesse vir ao Brasil. Nas épocas antigas sempre tinham aqueles que preparavam o caminho do rei. E quem eram aqueles que preparavam o caminho do rei? Os profetas. Desde Enoque, através do ensino da lei oral, através do ensino da palavra oralmente, aí surge a lei e os profetas, de Moisés até chegar lá em João Batista, que passou ali 400 anos de silêncio. Antes de João Batista, houve um período de silêncio, que é chamado pelos teólogos. Aí vem João Batista, ao qual o Senhor Jesus Cristo fala, ó, dos profetas. João Batista é o maior dos profetas, dos de nascido de mulher. João Batista é o maior dos profetas. E quando a gente olha para aqueles que preparavam o caminho do Senhor, para o caráter de José, para o caráter de Daniel, para o caráter de Ezequiel, de Isaías, então, nós pensamos, poxa, João Batista? É, João Batista. Jesus Cristo disse que dos nascidos de mulher não teve nenhum maior que ele. Qual milagre? Qual sinal que João Batista fez, hein? Nenhum. E hoje a gente valoriza o profeta pelos sinais, né? Se ele não faz sinal, não é profeta. Se não faz o sinal lá, não, né? Se sapateia, se cospe fogo, se sopra vento de fogo, né? Não é profeta. Veja que João Batista, ele nunca quis a glória. Ele preparou o caminho para a luz maior. E ele, como uma luz menor, criatura, luz menor, propagou acerca dessa luz. Veja aí, houve um homem enviado por Deus. Ó. O que é um profeta? Um enviado, um porta-voz, um comissionado. Seu nome era João, ele era primo de Jesus, né? Ele nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus Cristo, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, a prima de Maria, né? A mãe de Jesus, né? Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Voltando à história do vagalume aqui, olha que coisa interessante, né? O que fizeram com aqueles que propagam a luz, né? Vemos que Herodes, ó, por força de uma palavra mal falada, ele teve que assassinar a luz, João Batista, né? Isso é o que acontece. Por quê? João Batista, ele nunca quis a glória, né? Vemos que aqui no capítulo 1 está dizendo algo muito interessante, né? Os fariseus e aqueles que detinham falso conhecimento, né? Eles diziam, João Batista, será que ele é Elias? Que Elias foi arrebatado ao céu? Será que Elias voltou à vida novamente? Será que ele é o Messias? E os caras vão lá com uma bagagem de interrogações, de questionamentos para João Batista. E João Batista expõe aqui no capítulo 1, e ele fala no verso 20, no 1:20, eu não sou Cristo. E aí ele exalta, veja o que ele fala, e perguntará, então quem és tu? És Elias? No 21. Ele respondeu, não sou. Tu és profeta? Ele respondeu, não. Olha que coisa maravilhosa, olha a humildade do profeta. Pastor Fernando não é Deus. João Batista não é Deus. Nós estamos aqui pregando acerca da grandiosa luz, do maior de todos. Toda a honra e toda a glória seja dado àquele que é a luz que pode salvar. Então você que é profeta, você que é servo de Deus, fale de Jesus e glorifique a Jesus com o dom. Esse dom vai ser cobrado de você pela forma e como você está agindo com esse dom. Como eu disse, João Batista não realizou milagres, mas a palavra, o verbo que saía da boca dele, levou milhares de pessoas a se batizarem, a cumprirem o mandamento de Deus. Então veja aqui que ele nunca quis glória para si, veja a humildade. Por que ele ganhou o título, né, dos nascidos de mulher? Nenhum profeta foi maior que João Batista, porque ele reconhecia isso. Ele deu testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Como eu disse, assim vinham os batedores, como vinham os batedores abrindo caminho para o presidente, para o rei, bem assim os profetas vieram preparando o caminho.
E assim estamos nós aqui nos dias de hoje preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Veja no verso 14, assim nós vamos concluir. Vamos ver o verso 13 primeiro. Verso 12, verso 1, 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veja que coisa maravilhosa. Aqui temos primeiramente a analisar essa questão de ser filho. Quando olhamos a fauna e a flora e o homem como coroa da criação, entendemos que o homem é a maior criatura que Deus já fez, porque a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a sua imagem e semelhança. Assim como Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim o homem constituído de forma tricotômica, corpo, alma e espírito. Mas o espírito, que é a noção de ética e que nos gera vida, muitas vezes ele fica abafado dentro de nós, porque a nossa alma, que é o centro das decisões, só quer fazer a vontade da carne, só quer ostentar as coisas da carne, tem vários ídolos, vários deuses. Então há uma necessidade, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, 16, do Espírito de Deus testificar no espírito do homem que somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus por opção, acontece uma revolução dentro da nossa vida. O Espírito de Deus passa a atuar no nosso espírito. A noção da ética, do que é certo e o que é errado, fica mais fluente, mais perceptível dentro da nossa consciência, e nós vamos buscar a santidade. E nós vamos nos constranger diante do Santíssimo, que é o Senhor Jesus Cristo. E vamos reconhecer que o seu sacrifício foi como punição dos nossos pecados confessados. E aí nós vamos adquirir a posição de filhos. E ele fala aqui que é algo maravilhoso, né? Que este filho se torna, ou seja, a pessoa, a criatura, sai da condição de criatura, se torna filho de Deus por vontade de Deus e não da vontade humana. O rapazinho chama uma moça para sair, ele é cristão, ele está todo feliz, ele ora a Deus, Senhor, prepara aquela moça, prepara, e Deus prepara o encontro, né, com aquela moça, né? Eles começam a namorar, fazem uma aliança, né? Vamos ficar noivos. Aí o noivo compra as alianças, põe a aliança na mão direita dela e na dele, fazem um compromisso, um voto solene, e depois eles se casam. E quando já nas primeiras semanas de casamento, eles já fazem ali o projeto familiar. Ou seja, quantos filhos nós queremos ter? Vamos calcular aí o nosso poder aquisitivo e vamos ter filhos. Hoje, na atual conjuntura, as famílias só querem ter um filho só, né? Por isso que os islâmicos estão dominando a Europa, né? É coisa terrível, né? Deixa isso para depois. Né? Então se faz o projeto familiar, né? Ter filho. Então é pela vontade e concessão de marido e mulher que a família é assim projetada. Então os filhos nascem de vontade da carne, vontade de um projeto familiar. Quando observamos que os filhos, as criaturas, antes em trevas, criaturas se tornam filhos de Deus, passaram a ser filhos de Deus por vontade do Pai. Que a criatura não tem condição alguma de sair desse mundo de trevas, desse mundo de cegueira, de ídolos, de deuses, de falsos salvadores, de falsos messias. Quando a verdadeira luz entra pelos nossos ouvidos, nós